Atos Apóstolos, glória a Deus. Atos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo 1. Vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Maria José está me pedindo, viu? Onde que é, professor Paulo? Atos. Quanto? Achei, Felipe. Achou? 2. É não, 2. Está na Bíblia. É porque... Hã? Está na Bíblia. É que... É que essa Bíblia não é. Atos 2 e 1. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Deus sentado. Senhor meu Deus, meu Pai querido, neste momento, eis aqui a Tua palavra, Senhor, qual o Senhor te colocar no nosso coração, nós iremos interpretar ela com a ajuda do Espírito Santo, meu Pai, para a Tua igreja. Nos ensina nesta noite, Senhor, nos capacita, Pai amado, a cada um de nós. Pai, atenta para a nossa humildade, coração aberto, coração quebrantado nesta noite, a Tua igreja. Não somos muitos, somos poucos, mas os poucos que somos, Senhor, permaneceremos fiéis à Tua palavra, aprendendo e vivendo ela todos os nossos dias em que vivemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus, sentar. Amém? Glória a Deus. Nós iremos hoje falar em nossa oportunidade sobre o Espírito Santo. Nós iremos falar hoje, na nossa oportunidade, muito grato, Deus abençoe, sobre o Espírito Santo. E eu quero dar um tema ao nosso ensinamento. Eu quero dar um tema que vai transmitir a palavra para nós que somos os obreiros da obra, que na nossa outra oportunidade falamos sobre obreiros. E hoje eu quero trazer à igreja o que o Espírito Santo faz na vida dos obreiros e da igreja. Então, eu quero abordar dando um tema a esta mensagem que tem como título o poder do Espírito Santo na vida do crente. Aleluia. Vou repetir. O poder do Espírito Santo na vida do crente. Aleluia. Porque quando se traz na vida do crente, é claro e evidente que vai também abordar a classe ministerial, ao qual fazemos parte nós, os obreiros da seara do Senhor. Por isso que eu quis relativizar sobre o poder, porque eu poderia ter abordado o poder do Espírito Santo na vida do obreiro, mas seria só para o obreiro. Ou eu poderia colocar o poder do Espírito na vida do crente. Certo que na vida do crente está abordando toda a classe, aleluia,
que abrange a ortodoxia da igreja. Nós que fazemos parte da ortodoxia da igreja. Nós que somos os representantes, nós que somos a liderança, nós que representamos a eclesiologia da igreja, e nós que estamos, na verdade, na liderança da igreja. Por isso, o poder do Espírito Santo tem que estar ativa na vida do crente. O poder do Espírito Santo tem que estar ativa na vida do crente. Glória a Deus. Então, quando eu orei a Deus na minha oportunidade, segundo a escala, o Senhor é o que eu irei transmitir para a tua igreja na noite deste dia. O Espírito Santo me conduzia para a minha racionalidade espiritual, para abordar um tema que em nossos dias tem se tornado escasso, tem se tornado de pouca relevância. Tem, na verdade, em nossos dias, porque estamos vivendo na era da teologia moderna, esquecendo dos princípios que agregam a vida do crente na igreja. Meu Deus. Características essas que transmitem através de nós, que somos os obreiros do Senhor, a igreja santa, a igreja lavada, a igreja remida, que devemos voltar aos nossos princípios ainda cristãos e a racionalidade que ainda precisamos da benção do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Aleluia. Bendito seja o nome Glória santo a do Deus. Senhor. Obrigada, Jesus. Então, eu me debrucei sobre alguns aspectos que seria relevante para os dias de hoje. Não irei aplicar a doutrina da Trindade, porque eu não irei falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu irei usar o Espírito Santo como uma função principal na vida do crente. Aleluia. Alguém que realmente necessita entender e compreender o que é o Espírito Santo. Porque existem muitas pessoas que participam de grupos religiosos, pessoas que participam também da sociedade moderna, onde se agrupam fatores religiosos aplicados às várias denominações, que se agrega o ensinamento acerca do Espírito Santo como um ser supremo de maior relevância na vida da igreja cristã nos dias modernos atuais. E é por isso que eu quero nesta noite trazer para a igreja, para que fique gravado em nossos corações, que o Espírito Santo que foi derramado sobre aqueles apóstolos, como mencionado na leitura que nós fizemos, ele ainda permanece hoje, ele ainda vai permanecer amanhã, e ele vai permanecer para todo sempre. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por isso que nós, e eu poderia ortogar no meu pensamento, de dizer assim: olha, eu não vou agregar esta palavra porque está faltando gente. Não, a palavra do Senhor não muda. Aleluia. Glória a Deus. Se tivesse só eu e o pastor, a palavra ia ser pregada e ensinada do mesmo jeito. Glória a Deus. Porque é isso, é esse encargo, Glória a Deus. essa fusão, Glória a Deus. este sentido, esta energia que dá alegria, que dá êxito para a vida do crente. Agora eu quero notar uma característica, porque na verdade Espírito há duas interpretações, tanto no grego como no hebraico. No hebraico, Espírito significa Ruá.
Ruach significa sopro, vento. Quando nós trazemos o original para a nossa tradução, não trazendo para a Septuaginta, mas para a tradução antiga dos textos originais, entendemos que a palavra Espírito é um sopro, é alguém que sopra em nós uma energia espiritual, energia essa que vem de Deus. Veja bem que quando se usa no sentido literal, a palavra exata seria Hibre. Hibre porque significaria o respiro do sopro do vento. Porque ninguém pode receber o Espírito e não respirar vida. Ninguém pode receber o Espírito Santo e não ter vida. Ninguém pode dizer eu tenho o Espírito Santo e ele não ser diferente. Ele não ter, agregar maneiras diferentes à sua maneira e à sua conduta de ser como um cristão. Aleluia. Nos dias de hoje. Glória a Deus, aleluia, obrigada, Por isso Jesus. que eu abordei, aleluia, esse texto, e eu queria, aleluia, agregar esses pontos de vista teológico e bíblico, porque se agrega aos nossos dias. Porque em nossos dias se prega uma teologia fundamentada, aleluia, em adorações aos anjos. Hoje as igrejas, elas querem adorar anjos. Aleluia, já existe culto a Gabriel, a Miguel, a Emanuel. Aleluia, já existe adorações de culto ao homem, a racionalidade, aleluia, do homem, a sua evolução, aleluia, como homem na terra. Mas nós sabemos que a igreja, a verdadeira igreja, a igreja que está baseada e fundamentada na doutrina dos apóstolos, ao qual ensinou Jesus, não adora anjo, não adora homem, porque tudo quem faz é o Espírito Santo de Deus, que é ativo na vida da igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigada. Espírito é usado no Novo Testamento. Sabemos que trazemos, quando estudamos a Trindade, que o Espírito é usado na teologia como pneuma. No Novo Testamento é pneuma, que quer dizer em seu estado literal que não é apenas um espírito qualquer, mas é o Espírito de Deus. Aleluia. Quando se traduz de pneuma para a Septuaginta na língua latina vulgata, pneuma é o Espírito Santo de Deus, mas ele também é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Porque esse é o Espírito em que nós cremos, irmã César. Esse é o Espírito que nós adoramos. Esse é o Espírito que a igreja invoca. Também conhecido na língua vulgata latina como Espíritos. Aleluia! Traduzindo a palavra literal para o nosso dia, o Espírito emana, trazendo sentido figurado para a igreja, atuando em várias áreas da igreja, curando, libertando, batizando as almas. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Glória seja dada. Nós sabemos que a igreja estava se iniciando. Lucas quer tratar de um aspecto que a igreja não poderia trazer, extrair de si a obra sem este acontecimento. O crente, ele entende e compreende, bendito seja o nome santo do Senhor, a importância de não ser apenas batizado nas águas. Meu Deus. Porque o batismo nas águas é um ato simbólico que simboliza arrependimento, por emersão, por aspersão. Sabemos que existem muitas formas de batismo no sentido literal das águas.
aspersão por imersão, mas é um batismo de sentido figurado, literal, aonde se traduz arrependimento de pecado. Mas para alguém sentir arrependimento de pecado, é o Espírito Santo que confessa diante de Deus e diante dos homens a sua natureza pecaminosa, e então é dado lugar ao Espírito Santo para que a manifestação seja na efusão do batismo com variedades de línguas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Por isso que Paulo, por isso que Lucas, ele quer tratar, porque sabemos que ali Jesus havia tratado com os seus discípulos. Esta doutrina aplicada é exclusivamente aos seus discípulos. Por isso que o culto de ensinamento, o culto de doutrina, obreiros não podem faltar. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Porque quando Jesus estava doutrinando ali por 40 dias os seus discípulos, ele disse: olha, sabendo que eu tenho vos ensinado tudo que o Pai tem me revelado, mais peço uma coisa a vocês: não ausentai-vos de Jerusalém. Glória a Deus. Não saiam de Jerusalém. Aleluia. Porque sabemos, amados, que ali havia discípulos que moravam longe de Jerusalém. Não é a distância que impede de Deus operar na vida de quem quer ouvir e quem quer dar lugar para Deus operar. Aleluia. Eles permaneceram em Jerusalém. Porque é importante saber que o batismo nas águas por imersão para arrependimento de pecado é um ato simbólico para que esteja em comunhão com a ceia e com a igreja. Mas a importância maior é ser selado com o Espírito Santo, com a interpretação e os dons das línguas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus ainda continua batizando no meio da sua igreja. Mesmo que você não queira ser batizado, mesmo que você não queira sentir a presença, Deus vai trazer alguém para sentir a presença e ser batizado e falar em novas línguas. Glória, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não ausentai-vos de Jerusalém, porque vós recebereis virtude. A igreja não se quer dizer exatamente que a efusão em falar em línguas quer dizer que a igreja não tem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, de forma literal, não age só nas línguas. Amados, nós conhecemos pessoas que têm dom de cura, dom de visão, dom de profecia, dom de ciência, dom de sabedoria, aleluia, dom de profecia. Existe variedade de dons, mas as línguas estranhas é uma manifestação visível do Espírito de Deus ativo na vida daquele que traduz ou aquele que fala as línguas, com a efusão, a característica primordial da igreja dos últimos dias, porque o diabo tem colocado em nosso meio que é feio falar em línguas estranhas, porque ninguém entende. É feio chorar por causa do Espírito Santo para não borrar a maquiagem. Devemos trazer um lenço para a igreja e chorar nos pés do Senhor e receber o batismo com o Espírito Santo. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. A nossa teologia pentecostal, ela tem se dissipada com as heresias e com as profanações acerca das coisas espirituais de Deus. Nós somos pentecostais, nós somos pessoas batizadas com o Espírito Santo, que temos poder na vida para expulsar
expulsar demônios, para curar as enfermidades e para falar acerca do sobrenatural de Deus. Esta igreja não morreu, ela ainda está viva, queira o diabo ou não, esta igreja está viva, e a manifestação do poder de Deus através do batismo do Espírito Santo, com a manifestação do falar em línguas estranhas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não seria um termo usado para a teologia moderna, onde alguém diz que lava a saia é falar línguas estranhas, subir nas paredes é línguas estranhas, aleluia, subir e canta, isso é línguas estranhas. Não! Nós só vimos aqui na nossa teologia pentecostal, em nossa maternidade que neurologia, existe a língua dos anjos e a língua manifesta no dia de Pentecoste. Esta língua é a fusão, o poder, a excelência e a glória de Deus manifesta na vida daquelas 120 pessoas que estavam reunidas naquele cenáculo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas receberei virtude do Espírito Santo. Porque João vos batizou com água. Tá, vai ser batizado? Ninguém passou. Vai ser batizado, Thales? João vos batizou com água. É importante para a nossa teologia pentecostal a efusão por aspersão, a por emersão do batismo das águas para arrependimento do pecado, mas a igreja não tem que viver só nisso. Alguém diz que eu preciso batizar para arrepender dos meus pecados porque eu acho bonito tomar a Santa Ceia, ou porque eu acho bonito, aleluia, estar em plena comunhão com a igreja. A igreja não precisa viver esses aspectos de teologia humana, porque ainda o Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós, e ele precisa aflorar a sua energia. Bendito seja Deus. Se aproxima o nosso batismo, é de Deus a trazer esta mensagem, tanto para os que vão se batizar, para os que são batizados. Há muitos milhares de anos temos em nossas igrejas pessoas batizadas nas águas, há muitos milhares de anos, mas não tem mais comunhão com o Espírito Santo, não sente a presença, não fala em línguas estranhas, não tem manifestação, porque o mundo se aprisionou em seu mundo, e o mundo de Deus não faz mais parte da sua aliança eterna e espiritual com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos, como foi dito no domingo, havia 3 festas em Israel que era primordial, tanto para o povo hebreu como para o povo gentil. Primeiro era a festa da Páscoa, depois Pentecostes, terceiro a festa da colheita. Foi no meio aqui que estava começando. Veja bem que Lucas quer tratar para cada um de nós. Não existe princípios morais para o crente se ele não tiver a eleição do Espírito Santo na vida. Você conhece e identifica, porque o teu Espírito testifica com o Espírito de quem tem o Espírito. Então você conhece na sua racionalidade quem realmente tem ou não tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É verdade. Por isso, eu quero trazer, meu pastor, para a nossa igreja, para nossos fiéis membros e obreiros. Sabemos que alguns faltam, alguns não estão, mas a palavra vai alcançar outros lugares. Eu não falo só para nós estamos falando para todo o Brasil, agora em rede ao vivo. Eu quero dizer para você nesta noite, a sua teologia, ela pode ser, aleluia, conceituada e graduada. O seu conhecimento humano pode ser pós-graduado, de entendido, sabido em consciência, em sabedoria e ciência. Mas eu te digo uma coisa, nós devemos voltar ao avivamento que aconteceu no dia 2
de 1907 na rua Azusa, onde muitos foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas, e de lá saíram, aleluia, homens e mulheres dotados do poder de Deus para fazer a boa obra. Sabe por que você não faz a obra? É porque o Espírito Santo não está perto de você. Porque quando o Espírito Santo está perto de você, não tem dor, não tem fraqueza, não tem desânimo, não tem doença, não tem tristeza. Quando o Espírito Santo está presente, ele é uma força ativa, e você não para, e você não desiste, e você não retrocede, caminhando no lugar. Aleluia, obrigada, Jesus. É verdade. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia, glória a Deus. É sabido que depois, estou lendo o horário? É sabido que depois Rei da glória, santo é Deus. se passaram, ele instruiu 40 dias. Ele não iria ficar, porque aqui nós tínhamos um pastor para ensinar, mas ele teve apenas 40 dias. Na sua igreja você tem um pastor para te ensinar todos os dias, todos os cultos. Você aprende se você não quiser. Ele está presente. Aleluia. Mas ele teve 40 dias falando, ensinando a respeito, porque até se entende pelo aspecto da interpretação que Flávio José vai dizer. Você acha que quando Jesus estava tratando da sua ascensão, ensinando acerca do reino, estava pressuposto que alguma coisa iria acontecer naquele recinto, apropriadamente, não lá, mas que iria acontecer por um pouquinho mais de tempo. Por mais um pouquinho de tempo. Então, a Bíblia narra, e Lucas quer trazer para nós, porque nós tratamos como de forma simbólica, e em nossos dias aplicamos, porque a nossa teologia, ela é moderna, aplicada tanto pela tradução da Septuaginta, que narra, e é o nosso entendimento de cristão, que é chamado de a descida do Espírito Santo. Mas não é necessariamente uma descida como se cai chuva. Não é uma descida como se dá um terremoto e o prédio cai. Não é uma descida como alguém está descendo de uma escada e tropeça em algum degrau e cai. Não é apenas uma caída. Não é apenas uma descida. Ele trata, aleluia, a descida como a efusão. Descendo pressupõe que o escritor e tradutor quer dizer que o Espírito Santo, a manifestação e a efusão não pode vir de baixo. Se vier de baixo, é fogo estranho. Meu Deus. As características da efusão do Espírito que não vem de cima, se o tradutor quer trazer para nós que está descendo, automaticamente está vindo de onde? De cima. De cima. Mas quando se é fogo estranho, se sobe de baixo. Então traz a conotação para nós que as línguas manifesta, aleluia, ato simbólico, que trata acerca do Espírito Santo, não é necessariamente a efusão do Espírito na vida daquele que não tem vida com retidão, que não pratica, não estuda, não vive, não consagra, não jejua a vida para ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, se torna fogo estranho. Meu Deus, é grave, Jesus. O que é fogo estranho? Meu Deus.
são as manifestações literárias de alguém que pressupõe a sua ideia, a sua idealização, a sua firmeza de ponto de vista teológico, humano e não bíblico, que alguém demonstra efusão ao cair, se estrebuchar no chão, subir as paredes, aleluia, para línguas que não está traduzida do aramaico para o hebraico e nem para o grego e nem para a língua portuguesa, línguas que não existem. É fogo estranho em nossa igreja. O Espírito Santo de Deus é uma força ativa do crente para ter discernimento e reconhecer quando é ou não é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É com ensinamento, né? É. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Pode ver. Aleluia. Rei da glória. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Veja bem. Essa descida é uma coisa importante. Eu também atentei sobre o vento impetuoso. Meu Deus. O vento impetuoso, no original, quer dizer que é um vento com força. Isso quer dizer que Deus se faz presente através do vento naquele lugar. Glória a Deus. O vento é uma demonstração que Deus está presente e ativo de modo poderoso na vida da igreja. Meu Deus, é grave, Jesus. Aleluia. Aqui gente diz assim, eu estou me arrepiando. Eu cuidado que todo arrepio não é a presença do Espírito Santo. Todo vento não é em si características que é efusão do Espírito Santo, porque o diabo, ele é esperto em se passar por Espírito, porque na sua posse ele quis imitar a Deus e usurpar o seu trono querendo ser Deus, mas ele não é Deus, e Deus é Deus para nos dar o Espírito Santo de discernimento para entender o que é Deus e o que não é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Crente tem que ter fogo na vida. Crente tem que ter fogo na vida. Que fogo é esse, pastor? A ideia do fogo se dá que fogo pode ser a substância usada para aquecer, para demonstrar luz. O fogo pode ser uma substância que também possa manifestar a glória do ser primordial através da unidade espiritual. Sim, é fato. Ele está demonstrado, veja bem no verso 2 e 3 que nós lemos. Veja bem que no Êxodo 3, de 1 a 6, Deus se manifesta a Moisés em uma sarça, simbolizando fogo. Fogo. Deus é fogo. No 3, de 1 a 6 do Êxodo, quando ele se apresenta a Moisés como símbolo de fogo que não se consumia, ele queria transmitir para a igreja, ele queria transmitir para o tabernáculo, ele queria transmitir para a congregação que o fogo dele não é um fogo de palha. Não é um fogo que pressupõe que alguém seja cheio do Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas, ele tem os dons, mas das adversidades se acabam os dons, se acaba a manifestação do Espírito Santo, se acaba o falar em línguas e se torna uma manifestação retórica e não manifestação visível de que o fogo nunca vai se apagar na vida daquele que tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.
através daquela sarça ardente, ele se identificou a Moisés. Nos dá um entendimento que fogo que não se consumia em si, porque a glória dele não se consome, mas o fogo consome tudo na terra. Meu Deus. Ele quis trazer uma ideia de transmitir à congregação de Israel que a sua manifestação visível através da sarça que não se consumia é porque ele é fogo permanente. Ele não é fogo de palha, ele não é fogo que se acende e se apaga, ele não é um fogo momentâneo, ele é um fogo permanente. Glória a Deus, aleluia. Mas o fogo, meu pastor, ele consome tudo na terra. Sim ou não? Sim. Aí eu quis trazer essa ideia. Eu coloquei, aleluia, no meu sermão, aí eu preparando, eu também lembrei de Elias. Deus sempre se manifesta de forma simbólica, teofânica, como fogo em várias passagens da Bíblia. Aleluia. Porque fogo é símbolo de poder. Fogo é símbolo de glória. Fogo é símbolo de resistência. Fogo para Deus é símbolo de purificação. Purificação. Glória a Deus. E aquele fogo que Elias pediu, olha, Senhor, sempre me ouviste. Olha, são mais de 800 profetas, tem os de Baal e Azeras. Responde com Fogo. o Espírito Santo traz uma interpretação teofânica, que ele também é o quê? Fogo. O crente tem que ter fogo na vida, aleluia. Não é um fogo de palha que se acende aqui e apaga ali, que hoje é crente e amanhã não é, que hoje está no culto e amanhã não está. O crente tem que ser consistente como essa sarça. Aleluia. Glória a Deus. Você reconhece de forma literal a vida de um obreiro, a vida de um crente, quando ele tem um fogo do Espírito e este fogo não se apaga. Glória, aleluia. Obrigada. Este fogo tem uma conotação que ele pode se entender em 6 de Levítico, que ele quase se apaga. Olha aí. Mas se você for entender que lá Moisés diz para a congregação de Israel, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, ainda que fique um graveto. Alguém vai lá, esse é o Espírito Santo, ele vai juntando os gravetos e separado do fogo, assopra no fogo e o fogo acende de novo. O crente que tem fogo como símbolo do Espírito Santo, ele não se apaga. Ele não se apaga. Não se apaga. E se você, Deus, ele é tão assim atentado a mostrar a sua glória, que simplesmente ele precisava somente consumir o holocausto. Mais nada. Ele não precisava mostrar que ele é Deus. Ele não precisava mostrar que ele comeu até as pedras do pó. Ele não comeu até o pó da terra. Não, ele não precisava disso, irmão. Ele só consumiu o holocausto sobre o altar. Glória a Deus. A Bíblia diz que o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, destruiu todas as pedras, comeu o pó da terra e ainda bebeu a água do rego. Que rego lá não é rego mesmo não, no original, tá? Era só uma cavidade que era feita em volta do altar, para ali introduzir o sangue que descia e ficar sobre o altar circulando. Mas ele bebeu a água do altar, irmão, porque ele é Deus e a sua manifestação através do fogo. Eu não quero tipificar fogo como a manifestação, a introdução das línguas estranhas, aprimorando os dons através das profecias, da revelação, da palavra profética, da palavra sabedoria, conhecimento, aleluia, dom de cura. Não é simplesmente isso, mas o Espírito na efusão do fogo, ele mantém o crente de pé todo ano, é de janeiro a dezembro, ele não para.
Porque Ele tem fogo na vida. Aleluia. Na vida. Glória a Deus. Quem tem fogo tem vida. Você pode ver. Lá no nosso Nordeste, o jumento, a gente colocava muita carga nele, muita carga. E ele não suportava levar a carga, mas o seu dono, por maldade, queria que ele levasse a carga. Então o que ele fazia? Ele pegava, as irmãs já sabem, fazia um foguinho e colocava debaixo da sua traseira. Aí o burro levantava com tudo e partia. Porque na vida dele estava introduzindo o quê? Fogo. Porque quando alguém tem fogo, ele não fica parado. Quando alguém tem fogo, ele tem vida. E vida em abundância, ele não para. Então eu coloquei Glória a Deus. essa característica importante de Elias. Tratando do fogo, eu poderia falar de, muitas coisas. Mas o fogo simboliza também, pastor Edson, a consagração e a separação do crente para Deus e o ministério. Por isso que o obreiro, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Paulo, em suas instruções, ele traz a nossa realidade, que o homem natural entende as coisas naturais, mas o homem espiritual entende as coisas espirituais. Como que um obreiro, ele vai entender das grandezas de Deus, ele vai ter fogo na vida, a sua vida vai ser consagrada, se o seu fogo é um fogo de palha. Meu Deus. É um fogo de palha. Irmão, eu estou pregando a palavra, irmão. Eu não prego heresia nada. Eu estou trazendo a realidade do Espírito Santo na vida do crente. Então esse fogo, além de ele separar o crente para o ministério também, ele prepara o crente para glorificar a Cristo. Aleluia. A Cristo. Você já entendeu? Você já prestou atenção? Quando você está tão triste, quando você está tão decepcionado, quando você está com perturbação, quando você está atribulado, quando você está doente, quando você está gripado, quando você está aleijado, quando você está de qualquer forma, e alguém chega perto de você com esse fogo e diz: olha, minha irmã, você está passando por tudo isso, mas do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Isso é a demonstração que esta vida está glorificando a Cristo pela sua maneira de ser diante da adversidade. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Zéza, diante da adversidade, irmã Zéza, Deus nos prova pela nossa constância. Sede constante, sede constante, sede constante. Aleluia. Escuta uma coisa. Lá em Romanos 8, Paulo vai dizer: o que nos separará do amor de Deus? A fome, a tristeza, a angústia, a doença, nada nos separa. Mas para não separar, existe um caminho. Para este amor nunca me tirar. Eu quero andar aqui, onde eu tenho, olha, eu tenho horário, tenho 20 minutos. Para este amor nunca nos separar. Não significa que ao batizar no Espírito Santo, a receber a efusão emanente da glória manifestada através dos atos praticados pelo indivíduo ao qual o Espírito Santo escolheu para fazer morada. Morada. Que a gente canta na igreja: faz morada em mim, Espírito, faz morada em mim. Mas como o Espírito Santo, ele pode fazer morada na vida de alguém que não glorifica a Cristo nas suas atitudes e nem a sua maneira de ser e a sua separação do mundo para com a obra de Deus? Meu Deus, é grave, Jesus. Ser constante na efusão do Espírito Santo, porque alguém que tem o Espírito, ele é constante. Ele não tem uma ideia de supremacia, de teologia pessoal agrupada na sua personalidade, onde hoje ele é meu e amanhã ele é sal. O Espírito Santo
Santo age na vida de alguém, que ele sempre vai ser o sal ou mel. O Espírito Santo. E eu quis ali trazer também uma característica do Espírito quando se diz respeito à igreja, e não há separação de indivíduo individual. Porque alguém diz: por que só o pastor Edson fala línguas estranhas? Por que só o pastor Paulo fala línguas estranhas? Por que eu não sinto a presença? Por que eu não sinto isso que ele sente? Traz uma ideia de que o Espírito Santo, quando enche toda a casa, ele não procura ser individual. Veja bem que Jesus havia preparado o caminho para o Espírito pousar sobre a vida daqueles que iriam receber através da efusão. Veja bem que Lucas diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele não está escrito em letra minúscula, mas em letra maiúscula, conotando autoridade àquele que dá o Espírito Santo. Aleluia. Que coisa boa. Glória a Deus. Aí, eu quero terminar já aqui no verso 4 diante. Uma coisa que eu... Irmão, tem gente que pensa que não, mas isso aqui foi orado, irmão, fazer. Foi consagrado, foi estudado, eu me dedico para fazer isso aqui. Para a gente extrair na realidade, porque o papel que é nosso, outras pessoas estão fazendo. De forma errada, mas estão fazendo. Porque nós colocamos em nossos corações que a nossa liturgia pentecostal é apenas uma liturgia literária, onde o culto é uma coisa transcênica, onde não há mais manifestações. Meu pastor, Deus está me preparando um dia para trazer uma mensagem sobre a ortodoxia da igreja para o culto de domingo, quando a igreja toda estiver. Glória a Deus, aleluia. Porque é Ele que transmite, é Ele que convence, é Ele que extrai a nossa dúvida e contradição cristã que nos impede de receber a sua gloriosa presença nos últimos dias. E nós ficamos atados aos nossos conhecimentos, à nossa filosofia, está indo em nós a nossa cultura, onde o Espírito Santo não tem mais voz na igreja, e fica uma palavra retórica, sem fusão, sem presença, sem autoridade, sem maravilha, sem prodígios, sem dom, sem manifestações, sem batismo, porque a nossa liturgia é retórica e a nossa teologia pentecostal tem morrido e está se acabando, e o papel que era nosso, outros estão fazendo de maneira errada, mas estão. Meu Deus. É a realidade. Deus cumpriu. Nós sabemos que essa efusão é trazida para nós na linguagem vulgata latina e tem uma conotação que aplica-se ao texto de Joel 2, 28 e 29. Porque Flávio José diz que foi extraído uma hermenêutica em cima dessa tradução interpretatória, aonde Joel havia falado que nos últimos dias, esses são, meu pastor, os últimos dias, as últimas horas, que nós estamos esperando como, aleluia, crentes pentecostais, crentes batizados no Espírito Santo, falando ou não falando em línguas, aleluia, esperando a última trombeta tocar.
como está em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Esta, na verdade, é uma realidade que é aplicada à igreja dos dias de hoje. O pentecostalismo no Brasil tem sofrido diante das heresias, diante das preposições humanas e a teologia famosa chamada da prosperidade, aonde o eu, aonde o dinheiro, aonde a vaidade, a apostasia, o oposto da palavra, deu lugar à preposição, a verdade do evangelho fraudulento, enganoso, que está enganando a nossa população e o mundo. Mas a igreja do Senhor, ela continua há 2000 anos ainda pregando o batismo do Espírito Santo e ser cheio da graça de Deus. Ser cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus. Aleluia. Cheio da graça de Deus. Glória a Deus, ajuda, gente. Deus. Dá a entender para nós que quando ele diz no 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, dá a entender para nós que a partir do momento que a efusão desce, que o vento entra e que eles são cheios, ali dá a entender que o Espírito Santo só não batiza eles, mas dá o poder e dá a autoridade. Porque na vida do crente são dois princípios básicos da vida de quem tem o Espírito Santo: é ser cheio de poder e ter autoridade. Ser cheio do poder e ter autoridade. Ser cheio do poder e ter autoridade. Ser cheio do poder e ter autoridade. E nós vimos em nossos dias, ninguém se manifesta mais com demônio. Sabe por quê? Porque o demônio não vai aonde não tem a presença de Deus, porque ele quer envergonhar. Mas aonde tem a presença e aonde alguém é cheio e tem autoridade para expulsar os demônios, bendito seja o nome santo do Senhor. A nossa liturgia, nosso entendimento, a nossa forma de compreender, entender e analisar de fato com o nosso ser consciente espiritual de vida consagrada e rendição a Deus, entender o que de fato está acontecendo, porque o diabo tem penetrado as igrejas, roubando os dons, roubando o batismo com o Espírito Santo, com a manifestação de falar em novas línguas. Bendito seja o nome santo do Senhor. É fato, é realidade que nós estamos vivendo. Aleluia. É realidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu entendo que existia na verdade ali uma conjunção de pensamento. Acredita-se, Flávio José também trouxe, é um historiador do mundo antigo, entre o terceiro e quarto século, e ele trouxe uma conotação de entendimento desse aqui no fato de que todos estavam reunidos, todos foram tomados de poder, de autoridade, foram cheios do Espírito e de autoridade. E eu entendo que na igreja são muitas pessoas no culto, mas nem todos estão dispostos a receber. Se entende-se que havia se dado uma preparação, porque o próprio Jesus, ele havia instruído. E Lucas quer tratar isso no verso 2 do capítulo 1, que ele ter dado o ensinamento, o mandamento acerca disso. Ele havia preparado aquela gama de pessoas. Não é diferente em nossos dias. Nós pastores, nós evangelistas, missionários, pregadores da palavra de Deus, nós preparamos a igreja através da palavra, mas nem todos estão pressupostos para receber o Espírito Santo na vida. Isso significa para nós, na realidade, fraqueza.
Deus, gente. Existem pessoas na igreja fracas, pessoas mortas, Meu Deus. pessoas que não sentem mais a presença e não têm prazer de abrir a boca para dar glória, porque dizer assim: olha, se eu abrir minha boca para dar glória, alguém vai mangar de mim, alguém vai caçoar. Não, você não está impedido da glória, porque a glória é a manifestação que o Espírito Santo de Deus habita em ti. Aleluia. Obrigada, Jesus. E vemos pessoas decepcionadas em nossos dias, cristãos decepcionados em nossos dias, pessoas renegadas a sua própria vida, seu próprio conceito, idealização do seu próprio pensamento, onde idealiza a sua vida não movida por Deus, porque o Espírito Santo, ele é que capacita o humano para viver na presença de Deus. É Ele que dá capacidade, Thales. É Ele que dá entendimento, Sofia. É Ele que capacita, Maria, a nossa mente, abre o nosso entendimento. Ele traz uma figura linguística de que tudo é capaz, e tudo pode, e tudo acontece, e tudo anda quando você tem o Espírito Santo de Deus na vida. Glória. Aleluia. Obrigada. Bendito seja o nome santo do meu Deus. Bendito seja o nome santo, meu Deus. Quando o Espírito Santo está no meu pastor, quando o Espírito Santo se afasta da vida do cristão, dá-se lugar às perturbações psicológicas e espirituais que são trazidas, porque Paulo alerta a Éfeso acerca disso. Não há revestimento na vida só apenas de palavra, mas sim do Espírito Santo como uma força ativa na vida do crente. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Meu pastor, vou lhe falar uma coisa que Deus colocou em meu coração nesta noite. Muitas pessoas ainda subjugam o nosso ministério, a nossa capacidade, a nossa intelectualidade, muitas das vezes porque estamos debilitados, muitas das vezes algum ponto teológico ou interpretativo da nossa Bíblia. Mas eu digo uma coisa nesta noite: esta igreja ela vai prosperar, porque ela não foi fundada por filosofia humana e nem de pensamento humano, mas foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E o Espírito Santo me conduz a dizer nesta noite que quem teve a oportunidade e não se capacitou, não se preparou, não investiu, Deus levanta o remanescente. Bendito seja o nome do Santo do Senhor, e a obra será feita, porque Ele é o dono da igreja. Aleluia. Ele é o dono da igreja. Aleluia. E aqui, por muitos que não acreditam, Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. muitos que não acreditam, nós temos um remanescente. Aqui nós temos pastores futuros. Aqui nós temos missionários futuros. Porque só se entende essa característica espiritual quando o Espírito Santo está na vida de alguém e revela os primórdios, os princípios e a vontade suprema daquele ao qual concebeu o Espírito, que é Deus. Aleluia. É Deus. É Deus que abre a nossa mente, é Deus que vê onde nós não vemos, é Deus que atua onde não atuamos, e é Deus que capacita aonde a nossa incapacidade é capaz de chegar. É capaz de chegar, igreja santa do Senhor. Eu não vou me delongar, mas é muito importante nós fechar o horário aqui. Glória a Deus. Veja bem que se esperou, é porque a gente temos aquele comodismo de pensamento, de tendência que deveria ser do meu jeito, porque não é do meu jeito, porque não é da minha forma, porque não age rápido. Nós sabemos, amado, que para essa promessa se cumprir, passa-se 63 anos. Veja que o livro de Lucas foi escrito no ano 63, já era cristão, ou seja, depois que Jesus morreu. Há um intermédio, na verdade, a ser tratado sobre o Evangelho. Lucas está tratando que a efusão do Espírito Santo é a preparação
é a separação do homem e da mulher para o Evangelho. A igreja estava nascendo como uma semente que foi plantada numa boa terra, onde alguém regou com a palavra e o Evangelho cresceu, que Evangelho, na verdade, no original significa boas novas. Aleluia. Preparou-se os discípulos pelo poder do Espírito Santo. Lucas, na verdade, traz o propósito básico para tratar acerca do começo da igreja. Veja bem, quem vai ser batizado aqui? Só você, Thales. Entenda uma coisa. O batismo por imersão, que é o batismo que vocês vão participar, é um ato simbólico. É humano. Quando você está batizando, você está declarando: eu estou me arrependendo dos meus pecados e a partir de hoje eu estou me tornando uma nova criatura. Mas não é só isso. Não é só isso. Ali, na verdade, é só um começo. Jesus precisava ser batizado por João? Não precisava. Ele era o Filho de Deus. Ele é santo. Ele é puro. Mas agora, faça, João, para que se cumpra, para o quê? A minha demonstração, e seja outras pessoas a fazer. Mas João reconhece a sua grandeza, a sua autoridade, e reconhece que ele vai batizar ele com água. Mas quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Que na verdade Jesus Cristo é uma tradução literária da nossa Septuaginta para a Vulgata Latina, mas o nome original na língua aramaica é Yeshua HaMashiach. Olha Deus! É Ele que tem o poder de selar o homem com o Espírito Santo. Bendito seja Deus. A efusão do falar em línguas. Então, o vento tomou todo o ambiente. Todos estavam reunidos. Aqui dá uma interpretação literária no sentido de que eu vou usar a nova tradução, que é a NVLTH, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Eu quero usar a interpretação que a efusão, o contexto de que não teve individualismo, porque o problema não é você querer ser batizado, o problema é você estar preparado para ser batizado. Aleluia. O problema é você ter a racionalidade, a espiritualidade, o equilíbrio de entender se é ou se não é o batismo, se é ou se não é o Espírito Santo, e se é ou se não é a efusão em falar em outras línguas. Aleluia. Mais uma vez afirmo, e repito para terminar minha oportunidade: lava-saia não é expressão de linguagem figurada de alguém que tem o batismo com o Espírito Santo. Assobiar e canta também não é. Subir no muro também não é. Quebrar as cadeiras também não é. Bater nos irmãos também não é. Rodopiar e cair no chão e bater a cabeça também não é. O Espírito Santo, ele dá equilíbrio para o homem e para a mulher na sua racionalidade. Veja bem que quando Paulo, para terminar, quando Paulo trata acerca dos dons, e eu quero colocar Carta aos Coríntios 12, 13 e 14. No 14, Paulo trata: procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, porque quem profetiza edifica a igreja, mas quem fala em língua edifica a si mesmo. A efusão do Espírito
Lá mais para frente, ele vai dizer: porque o espírito do profeta está sujeito ao... O Espírito de Deus na minha vida, ele me dá equilíbrio, ele me dá controle, ele me dá estatura, ele me dá firmeza, ele me enche de graça, ele me dá autoridade. E ele trabalha na demonstração através da vida daquele que recebeu. Então, se entende uma coisa: ser batizado nas águas é bom, mas ser batizado no Espírito Santo